Eu tô aqui para falar de um assunto que uma paciente minha me pediu, que é falar sobre o estadiamento do tumor. Geralmente, quando você dá o diagnóstico de um câncer de mama, tá, você classifica ele entre os estádios. Você leva em consideração 3 parâmetros, que é o tamanho do tumor no momento que você examina, que é o estadiamento clínico. E você leva em consideração os linfonodos que você acha que estão comprometidos no momento daquele exame físico. E se há ou não metástase à distância, que você só tem condições de dizer isso depois que você recebe os exames. Então são 3 parâmetros, como eu disse. É o tamanho do tumor, os linfonodos envolvidos e se tem ou não metástase à distância. O tamanho do tumor, ele vai da classificação de TX até T4, tá? TX é quando você não tem condições de examinar o tamanho do tumor. T0 é quando você não tem nenhuma evidência de tumor primário, ou seja, quando você palpa a mama e você não consegue palpar nenhum tumor. O TIS, que é o in situ, geralmente você não consegue palpar, você não consegue identificar nenhum tumor na mama. A partir do tamanho T1, T2, tá, T3, T4, você já consegue identificar a palpação do tumor na mama. Geralmente o T1 é um tumor até 2 cm, o T2 é um tumor que vai até 5 cm, de mais de 2 cm e menor que 5 cm. O T3 são os tumores com um tamanho maior que 5 cm. E o T4 é um tumor de qualquer tamanho, só que ele já está envolvendo lá a pele, ou seja, tem um ferimento, está envolvendo o tórax e pode ser um quadro que a gente chama de quadro inflamatório. O segundo parâmetro são os linfonodos. Então os linfonodos, eles estão envolvidos, tá? A mesma classificação, NX é quando não pode ser avaliado, o N0, tá? Geralmente são linfonodos livres, N1 quando tem de 1 a 3 linfonodos envolvidos, o N2 quando tem de 4 a 9 linfonodos envolvidos e o N3 quando tem acima de 10 linfonodos envolvidos. Tá? Inclusive o linfonodo supraclavicular. O parâmetro M, que são o parâmetro de metástase, se tem metástase ou não. Geralmente, quando a gente diz que é MX, é quando você não consegue avaliar. M0, quando você não tem metástase à distância, e o M1, quando você tem metástase à distância. Aí vamos lá para a pergunta que essa pessoa me fez, que é a respeito qual o estadiamento, o estádio 3. Então vamos lá. Geralmente você classifica os estádios em 0, 1, 2A, 2B e 3A, 3B e 3C. E o 4. Então os estádios a gente classifica em 0, em 1, 2A e 2B, 3A, 3B e 3C e 4. Ou seja, nós temos o estádio que vai de 0 até o 4, tá? De 0 até o 4. E aí, gente, a partir daqui, tá? A partir disso é que a gente vai identificando o tamanho. Vamos dizer que, vou pegar aqui o estádio 2A. Eu tenho um tumor, tá? Que eu não consigo identificar o tamanho dele, mas eu tenho um linfonodo comprometido. Se eu tenho um linfonodo comprometido, ele já é um estádio 2A. Geralmente, o estádio 0, o 1 e o 2, tá? Que vai 2A e 2B, geralmente são os estádios iniciais. Ou seja, o tumor está bem no início, é um tumor bom de se tratar. E isso é muito bom, tanto para o médico quanto para o paciente, porque você tem condições de dar melhores resultados e o tratamento ele ser mais efetivo, você ter mais resultados com esse tratamento. O estádio 3, que é o 3A, o 3B, o 3C, já é um estádio avançado. Então, por exemplo, eu tenho um tumor que eu não palpo ele, mas eu tenho muitos linfonodos comprometidos na axila, é um estádio 3A, tá? 3A. Então já é um estádio avançado. Eu tenho um tumor que ele tem mais de 5 centímetros. Eu tenho um linfonodo comprometido, eu tenho de 1 a 3 linfonodos comprometidos, ou de 4 a 9 linfonodos comprometidos. Então isso é um 3A. Um 3B, por exemplo, eu tenho
tumor muito grande, eu já tenho um envolvimento de pele, eu já tenho uma ferida na pele e eu não preciso ter linfonodo, ou eu tenho de 1 a 3 linfonodos, eu tenho de 4 a 2 linfonodos, mas eu não tenho metástase, ou seja, eu só vou ter a classificação 4, metastático aqui no nível 4, que é no momento em que você tem, o tumor pode ser de qualquer tamanho, tá? Inclusive eu não preciso nem palpar esse tumor na mama, mas existe já metástase, ou seja, existe células tumorais em outros órgãos do corpo. Existem células tumorais em fígado, em osso, por exemplo, em pulmão, por exemplo, isso já é um estádio 4. Focando um pouco mais na pergunta que essa pessoa me fez, o que é o estádio 3? Então o estádio 3 é isso, são os tumores, tá? Que eles vão, inclusive de tumores impalpáveis, até tumores a mais de 5 centímetros, inclusive tumores de pele, que tem comprometimento de axila, mas não tem metástase. Tá? São os casos avançados. Geralmente os tumores nesses tamanhos são os tumores avançados. Essa foi a pergunta que me foi feita e a resposta é essa. O que é um estádio 3? Estádio 3 são os casos avançados de câncer de mama, tá bom? Não precisa nenhuma preocupação, porque também são tumores plenamente palpáveis. Não precisa ficar assustado com isso. Ok? Eu agradeço a presença de vocês. Espero que esse vídeo ajude outras pessoas, além dessa pessoa que me fez essa pergunta. E um grande abraço e fiquem com Deus e até nossos próximos vídeos. Ok? Grande abraço.